Muito bem, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade. O nome é difícil, mas a matéria ela é bem tranquila. O que é isso? São os critérios. Critério são as opções, as regras, são o ponto de início para a gente poder saber se o número ele é divisível ou não. Então, quais são os critérios, quais são as condições para a gente poder dividir um número? Um número natural, A. Esse A aqui é só um exemplo. No lugar desse A pode ser, por exemplo, 2, ou 4, 8, 9, qualquer número. Então, um número natural A, ele é divisível por um número natural B. Por exemplo, o 4, ele é divisível por 2, quando a divisão de A por B tem um quociente natural e resto zero. O que isso quer dizer? Um número ele pode ser ele é divisível, ele pode ser dividido quando, se a gente fizer a conta, 2 vezes 2, 4, sobra 0. Se a gente fizer a conta e sobrou de resto 0, então quer dizer que ele pode ser divisível. Ele pode ser dividido pelo número, tá? Então, nós vamos fazer o exercício. Quer dizer que eu vou ter que dividir por todos os números para testar? Não. Existem algumas regrinhas que facilitam a gente. A gente nem precisa fazer conta. É só ver essas regrinhas que a gente vai saber se o número ele divide ou não. Por exemplo, divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele é par. Lembra da última aula sobre a paridade dos números? Que a gente falou se o número é par ou ímpar? Então, sempre que o número terminar aqui, 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par. Então, se o número ele é par, ele divide por 2. Então, como você sabe se um número divide por 2? Ele tem que ser par. Sempre que o número é par, ele divide por 2. Números ímpares não dividem por 2. Exemplo, 136 é divisível por 2, porque o 6 ele é par. Então, termina em 6, como é par, ele divide por 2. 1785 não é divisível, porque termina com 5, 5 é ímpar, tá? E por 3, como é que a gente sabe quando o número divide por 3? Quando a gente somar todos os algarismos e der um número divisível por 3. Exemplo, 258. Como a gente sabe se ele divide por 3? A gente soma, o 2, o 5 e o 8. Quanto que dá? Dá 15. Tem 15 na tabuada do 3? 3 vezes 5 é 15. Então, ele divide por 3. 5.120. Se a gente somar os algarismos, vai dar 8. 8 não tem na tabuada do 3. Por quê? 3 vezes 2 é 6. Já 3 vezes 3 é 9. Não tem 8. Então, ele não divide. 4. Como a gente vai saber se o número divide por 4? Quando ele termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Exemplo, 500. 500 termina com 0, 0. Então, ele é divisível por 4. 612 termina com 12. Na tabuada do 4, 4 vezes 3 é 12. Então, dá para dividir, porque os dois últimos números formam um número da tabuada do 4. 115 não termina em 0, 0 e não tem o 15 na tabuada do 4. Então, ele não é divisível. Tá bom? Divisibilidade por 5. Qualquer número ele vai ser dividido por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. 2.395 terminou com 5. Então, divide. 850, terminou com 0, então divide. 9.634, terminou com 4, então não divide. Bem fácil, né? Por 6. Por 6 já vai demorar um pouquinho mais para vocês tentarem descobrir por quê. Um número ele divide por 3 quando, ao mesmo tempo, ele divide por 2 e 3. Parece complicado, mas não é não. Vamos lá, o número 132. A gente precisa ver se ele divide por 2 primeiro. Lembra da regrinha do 2? Um número divide por 2 quando ele é par.
Ó, termina com 2. Então, sim, ele divide por 2. Será que ele divide por 3 também? Porque para dividir por 6, ele tem que dividir por 2 e por 3. A gente já viu que ele divide por 2, porque é um número par. Vamos ver se ele divide por 3? Qual que é a regrinha para dividir por 3? A gente soma os algarismos e vê quanto que vai dar. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 tem na tabuada do 3? Tem. 3 vezes 2, que é 6. Então, ele divide por 3 também. Então, ele divide por 2 porque é par e divide por 3 porque a soma dá um número da tabuada do 3. Então, quer dizer que dividiu por 2, dividiu por 3, então ele também divide por 6, tá bom? Por 7, não existe nenhuma regrinha assim que a gente pode fazer. Ah, então como eu sei que o número divide por 7? Você tem que montar a conta. Monta a conta e divide por 7. Sobrou o resto? Então não divide. O resto deu 0? Então divide. Por 8. Quando o número terminar em 3 zeros, então ele divide por 8. Ou os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Exemplo, 3.000. 3.000 termina com 3 zeros, então divide. 9.048. Ó, se a gente pegar esses 3 últimos números, eles formam o 48. E 48 tem na tabuada do 8, então divide também. 142 não termina com 3 zeros. E se a gente pegar os 3 últimos números, eles não dividem por 8. Se a gente fizer a continha, não vai dar um número divisível por 8. Ó, 142 dividido por 8. 14, não tem. Vai sobrar quanto? Ó, 6. Porque, ó, 14 para 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobra 6. 62. Tem 62 na tabuada do 8? Se a gente fizer, ó, 8 vezes 8, quanto que dá? 64. Então, não divide, porque 64 não tem na tabuada do 8. 62, perdão, tem 64. 7 vezes 8, 56. Então, não dá. Qual que é o número mais próximo? É o 8 vezes 7. 8 vezes 7, quanto que dá? 56. Para 62, a gente tem 6. E aí abaixo zero, a gente vai tendo que colocar vírgula. Por quê? Porque acabou aqui as casas. E aí para colocar um zero, a gente coloca vírgula. Então não vai dar número exato. Por isso que não divide. Por 9. Como que eu sei que o número divide por 9? O número divide por 9 quando a gente somar os algarismos igual a regra do 3. Só que tem que ser um número que divide por 9. A regra do 9 e do 3 é a mesma. Você soma os algarismos e vê se dá um número divisível por ele. Por exemplo, 207. 2 mais 0 mais 7 dá 9. Tem 9 na tabuada do 9? Tem 9 vezes 1. Então divide. 1225. Se a gente dividir, ó, 1 mais 2 mais 2 mais 5 dá 10. Não tem 10 na tabuada do 9. Então não divide. E por último, a gente tem o divisibilidade por 10, 100 e 1000. Como que a gente sabe se o número ele divide por 10, por 100 e por 1000? Quando ele terminar com 0. 0, 0, 0, 3 zeros, não importa quantos zeros ele terminar. Terminou em 0, a gente sabe que divide por 10, por 100 ou por 1000. Bom?